câncer de intestino, também conhecido como câncer de cólon e reto ou colo retal, é o terceiro com maior incidência no Brasil. Segundo o INCA, são diagnosticados 44 mil novos casos por ano. A doença ganhou recentemente as manchetes dos noticiários por ter feito vítimas como os jogadores Roberto Dinamite e Pelé. E se até algum tempo atrás era mais comum aparecer em pessoas na terceira idade, tem se tornado cada vez mais comum entre adultos com menos de 50 anos, como é o caso das cantoras Preta Gil e Simone. Câncer de intestino. Esse é o tema em questão no programa de hoje. Nosso convidado é o médico Daniel Pschebs, ele que é radio-oncologista. Muito bem-vindo, obrigada pela participação. Obrigado vocês pelo convite, pela oportunidade de estar aqui, né, de poder responder algumas perguntas, trocar uma ideia e poder falar desses temas tão importantes. De acordo com a Sociedade Americana de Câncer, os casos de câncer de intestino diagnosticados nos Estados Unidos têm crescido a uma média entre 1 e 2,4% em pessoas entre 20 e 39 anos. Diante desse crescimento, as estratégias de prevenção deveriam ser antecipadas? Eu acho que a gente tem um sinal de alerta, com certeza. É difícil responder se as estratégias deveriam ser antecipadas, né? Porque hoje o que a gente tem, tanto de sociedade americana, quanto sociedade brasileira, quanto NCCN, quanto várias categorias, né, profissionais hoje em relação do mundo da oncologia, recomendam que o screening para um câncer de intestino, então a colonoscopia deva ser feita, né, lá no primeiro ano após os 50 anos, e daí, dependendo dos resultados, depois de 6 meses, 2 anos, 3 anos, a cada 5 anos, ou 10 anos antes do primeiro diagnóstico, em caso de ter um parente próximo na família. Eu acho que é difícil a gente falar que dá para antecipar esse screening, o começo desse rastreio a partir desses dados preliminares. Eu acho que ele é, sim, um grande sinal de alerta, né? Os números têm aumentado, eu acho que é um resultado multifatorial, são muitas coisas influenciando, eu acho que desde o do momento que a gente hoje pesquisa muito mais, né? Então, se você for comparar com a década de 80, 90, os anos 2000, a disponibilidade que a gente tinha de colonoscopia, tomografia, ressonância, o acesso a esses exames aumentou absurdamente nos últimos 10, 15, 20 anos e assim progressivamente. Então, a gente realmente pesquisa mais e a gente diagnostica mais. Em segundo plano, tem a mudança dos nossos hábitos, né? Então, hoje a gente vê que os jovens, né? Então, o pessoal que nasceu aí nos anos 60, 70, 80, eles tiveram hábitos muito diferentes de quem chegou à sua juventude nos anos 70. Que era foi uma juventude que fumou muito, foi uma juventude que conheceu o mundo das drogas, foi uma juventude um pouco diferente da juventude que veio logo em seguida, que experimentou as comidas, né, os condimentos, as comidas cruas, os alimentos ultraprocessados, processados, os agrotóxicos. Então, assim, foi um mundo diferente, né? A gente não pode esquecer que o câncer de intestino, ele tem que estar relacionado à nossa alimentação, né? Ele tem um fator genético, óbvio, inegável, mas ele tem que estar relacionado à nossa alimentação. Afinal, o intestino é por onde a nossa comida passa, então não faz sentido a gente não falar de comida, né? Tanto que hoje, quando a gente olha no mundo, o país que mais tem cânceres gastrointestinais, tanto esôfago quanto estômago e intestino, é o Japão, aonde a gente ingere muito mais comida crua, muito mais coisas que não são cozidas ou esquentadas, ou que não vão ao fogo para matar essas bactérias, e assim por diante, né? Então, eu acho que hoje a gente está com um alerta. Será que a gente realmente precisa investigar? E eu acho que a resposta futura vai ser sim, tá? E aí eu tô colocando uma opinião pessoal minha. Acho que a gente vai sim precisar começar a investigar um pouco antes as pessoas em relação a colonoscopias como rastreio do câncer de intestino. E justamente aí dos 14 tipos de câncer que mais tem crescido em pessoas com menos de 50 anos, 8 são
Da região Gastrointestinal. Muito relacionado ao nosso hábito de vida, né? Nós mudamos muito. Eu acho que a gente pode falar aqui, se a gente tiver uma conversa com os nossos pais, a gente vai perceber nitidamente que os hábitos de vida dos nossos avós eram extremamente diferentes do que são os dos nossos pais e do que são os nossos. E quando a gente pega os nossos filhos hoje com 10, 15, 20 anos, é uma geração que tem outro hábito completamente diferente, né? Os nossos pais viveram a juventude de ouro na época do Marlboro, onde o cigarro era muito legal. A gente hoje né, tá vivendo um boom de coisas muito, de uma saúde muito gourmetizada, né, da mídia social, do come aquilo, não come isso, e injeção de proteína e de ultraprocessado e de condimento. O fast food americano que veio, assim, em uma fase que quase dominou, e agora o fast food saudável. Então, mudou muito os nossos hábitos. E junto a isso, a nossa tecnologia, o avanço da medicina, o avanço da ciência, trouxe ao longo dos anos o, o aumento de tudo, né? Então, eu gosto muito do exemplo da mamografia no câncer de mama, né? A gente, na década de 70, quando a mamografia foi mundialmente implementada, nós tivemos um boom de casos de câncer de mama. Ah, mas então agora é porque o caso de câncer de mama aumentou. Não, a gente pesquisa muito mais, né? A gente começou a olhar para todos os lados. E a mesma coisa com todos os outros cânceres. Os Estados Unidos tem uma política de pesquisa de neoplasias de tórax um pouco diferente do que o Brasil faz hoje, né? Então, a Sociedade Americana de Radiologia pesquisa muito hoje o tórax dos pacientes fumantes. E aí, quando você pensa assim, então quer dizer que eu estou descobrindo mais câncer nos Estados Unidos do que aqui? Sim, você está descobrindo mais, mas a gente não sabe se tem mais, né? A gente só consegue falar que tem o que a gente descobre. Então, eu aposto que se a gente fizesse o mesmo tanto de tomografias que eles, talvez a gente tivesse números razoavelmente parecidos, ou que pelo menos fossem, que concorressem, né, simultaneamente, meio que num padrão lógico. E a mesma coisa para o câncer de intestino, né? Se você pegasse o mundo inteiro e fizesse, se você for ver os números, por exemplo, de uma sociedade africana, pobre, com baixa renda social, com pouca infraestrutura, um acesso muito precário à saúde, principalmente à saúde terciária, de alta tecnologia, talvez os números não sejam altos, né? Ah, então não tem câncer de intestino lá? Claro que tem. A gente só não diagnostica. Agora, embora o rastreamento esteja mais eficaz, né? Muitos casos, a maioria, ainda tem o diagnóstico tardio. E o câncer de intestino é um câncer normalmente mais lento, né? Ele demora bastante tempo para se desenvolver. Por que isso? É porque é um câncer silencioso, quando ele dá sinais, já é em fase avançada? Sim, eu acho que a gente, de novo, né? A gente tem que pensar. Eu gosto muito de pensar, para quem, principalmente para quem está assistindo a gente aqui, a medicina é uma coisa muito, muito lógica, né? A natureza é uma coisa muito lógica. Nada não faz sentido. A gente pode até pensar que às vezes não faz, mas as coisas fazem sentido. Então, o câncer de intestino, ele é um câncer intestinal, quer dizer, o nosso intestino, ele tem algumas funções. E a gente tem que pensar nas funções que esse câncer, ela pode bloquear quando a doença avança. Então, uma obstrução intestinal, uma dor de barriga aguda, mas na maioria das vezes é bem isso que você falou, Fátima. As pessoas, elas têm um processo lento de descoberta do diagnóstico. Primeiro, porque são sintomas que demoram a aparecer. Segundo, porque são sintomas inespecíficos. É difícil a pessoa simplesmente ter um sangramento e falar, não, agora eu vou ao médico, né? É claro que isso acontece, mas não é o mais comum. Uma dor de barriga, uma cólica diferente, às vezes um sangramento leve, 1 ou 2 dias. Não é todo mundo que fala, não, peraí, agora eu vou no médico. Agora eu vou fazer uma colono, agora eu vou fazer uma endoscopia. Não é assim, né? Você tem uma dor de barriga em casa, às vezes tem uma dor diferente, um intestino mais preso e fala, não, vai dar tudo certo. E você deixa, passa um dia, passa 2 dias, e assim as coisas vão. E quando você vê, passou 6 meses, quando você vê, passou 1 ano, até você ter o segundo sangramento. E aí você vai fazer uma colono, você vai fazer um exame diferente, que mostra pra você uma doença grande. E você fala, nossa, mas eu não tinha nada ontem. Não, você só não estava pesquisando, né? Então, as coisas, elas caminham de uma forma um pouco mais paulatinas no câncer de intestino. Claro, de novo, na sua maioria, né? A gente tem os dois extremos. A gente está falando de uma quase que uma distribuição gaussiana aqui, né? A gente tem o que avança muito devagar e que às vezes não mata ninguém, mas a gente tem
que avança muito rápido e em 3, 4, 5 semanas as coisas pioram de uma forma quase que letal. Mas na sua maioria é um câncer de um processo indolente, né? Uma coisa que vai indo, mas extremamente agressivo no seu potencial, que precisa ser tratado com seriedade. Uhum. E aí, então, que sinais a gente deve ficar alerta? Bom, eu acho que assim, a primeira coisa é fazer o rastreio de forma adequada. Então, o rastreio hoje ele é recomendado a colonoscopia anual, a partir dos seus 50 anos, e aí de acordo com o resultado. Ah, mas eu tenho uma mãe, um irmão, um tio, eu tenho o meu pai ou um avô que morreu de câncer, teve um diagnóstico de câncer de intestino com, vamos supor aqui, 55 anos. A preconização é fazer a primeira colono 10 anos a menos do que essa pessoa teve o diagnóstico. Então, sei lá, minha mãe teve um câncer de intestino com 56, eu vou fazer a minha primeira colono com 46 anos. E assim por diante. Existem alguns raros casos onde o câncer de intestino tem uma corrida extremamente genética, né? Onde você com certeza com os seus 15, 20 anos já sabe que as pessoas da sua família têm câncer de intestino e você começa a fazer essa pesquisa. Essa talvez não seja, né, o nosso público que a gente está falando aqui, mas realmente existe isso. Então, aí é uma tratativa completamente diferente. Aí, nesse caso, é bom fazer um exame Isso, genético. então as pessoas, normalmente porque a síndrome, né, polipóide familiar é uma síndrome que corre geneticamente. Então, você vai saber que assim, o meu avô tinha, o meu tio tem, o meu pai tem, o meu irmão tem e assim por diante. É engraçado até, falando disso, né, só fazendo um adendo, eu tenho uma conhecida minha que é casada com um rapaz que realmente tem essa síndrome na família e eles optaram por não ter filhos, justamente porque eles não querem passar esse gene pra frente e deixar o filho, porque o marido já passou por várias cirurgias, já tirou o intestino e tal, é uma coisa um pouco mais sofrida. Eles optaram por não passar isso pra frente, estão adotando, e é uma coisa super legal. Mas, de novo, as pessoas da família já sabem que isso acontece, né? Elas sabem que isso vai pra frente. Agora, os principais sinais que vêm, né, nos jovens ou então no adulto jovem, né? O adulto jovem, que é o público, seus 50, 60 anos, é uma dor de barriga diferente, é um sangramento intestinal, é às vezes uma oclusão intestinal. Olha, eu não tô fazendo cocô tem 15 dias, eu tô com muita dor, é uma cólica diferente. Que na maioria das vezes é diagnosticado no exame de imagem. Né? Então, quando a gente fala de câncer de intestino, a gente fala tanto do intestino delgado, quanto a gente fala do intestino grosso, a gente fala de reto, a gente fala de ânus. Também são sintomas, uma massa no final do ânus, uma dor ao sentar, um caroço um pouco diferente. Opa, pera lá, né? Talvez tenha alguma coisa aqui que não está de acordo com o que a minha saúde é corriqueiramente. E o tratamento? O tratamento ele é diferenciado de acordo com o tipo de câncer, é claro, mas também de acordo com a localização, né? Normalmente, para câncer no reto, tenta-se fazer um tratamento antes da cirurgia ou é o contrário? Como é que Sim. é? Então, assim, primeira coisa importante é cada tratamento, cada doença, um tratamento, né? E não é cada doença tipo reto, intestino e assim por diante. Não. É cada paciente um tratamento diferente. Cada doença tem vários pormenores que são importantíssimos de serem levados em conta quando a gente vai definir um tratamento. Até porque a gente chama de câncer de intestino, mas tem diferentes tipos de tumor, né? Inúmeros, inúmeros. Até mesmo, a gente falou, por exemplo, do câncer de reto. O câncer de reto tem pelo menos 3 ou 4 subtipos que merecem tratamentos diferentes, né? A primeira coisa que é importante lembrar é dar uma olhada um pouco para trás como a gente tratava os cânceres de intestino há 30, 40, 50 anos atrás. A gente operava, basicamente. A gente fazia uma quimio, a gente operava e os pacientes, eles sobreviviam bem, mas eles sobreviviam com a bolsinha da colostomia. E percebeu-se ao longo do tempo que mais importante do que só curar os pacientes era também a qualidade de vida que esses pacientes tinham depois que eles eram operados. E hoje já não se fala mais de sobrevida, que é você estar vivo depois do tratamento. Hoje fala-se muito de sobrevida livre de colostomia. Quer dizer, você estar vivo pós-tratamento sem ter a colostomia. Então, com isso em mente, todos os novos tratamentos, os novos estudos, as novas randomizações, elas vêm para ensinar e para pesquisar e responder as perguntas de como eu posso tratar um paciente sem deixar ele sofrendo com a colostomia e fazer de tudo para que isso não precise acontecer. Às vezes precisa, é necessário, mas minimizar essa chance. E aí é por isso que entra a quimioterapia e radioterapia até Isso. antes da cirurgia para retirar o mínimo possível, seria isso? Isso mesmo. Então, no câncer de intestino, câncer de cólon,
a maior parte dos tratamentos envolve tanto a cirurgia quanto a quimioterapia, hoje agregada com imunoterapia, né? Tratamento que tem sido maravilhoso, um trabalho brilhante dos oncologistas clínicos e dos cirurgiões gástricos e gastro-oncológicos, que funciona muito bem, né? Um tratamento que funciona, que deixa o paciente tratado de uma forma muito boa. Os últimos estudos, até a gente agora teve, né? A Sociedade Americana teve um congresso de gastrointestinal recente, onde os resultados dos estudos foram lindos, maravilhosos, né? Os pacientes fazendo quimioterapia antes de começar, depois de terminar, e resultados muito bons. A gente vai para o câncer já do final do intestino, câncer do reto, é um câncer um pouquinho mais complicado, um câncer que está perto de muito músculo, um câncer que tem um avanço um pouco diferente e principalmente, é engraçado, o estudante de medicina que estiver ouvindo isso, ele vai entender muito bem da anatomia. Quando você tira um pedaço do reto, você precisa conectar o cano de novo. Quer dizer, você cortou um pedaço do cano, você precisa conectar esse cano. Quanto menor for o tamanho do cano que você tire, menos você precisa puxar o intestino. E esse é o grande motivo de se fazer hoje a químio com a radioterapia antes de operar, né? Uma cirurgia que ia ser desse tamanho, vira uma cirurgia bem pequena, mínima, para depois o paciente conseguir, a gente chama isso de uma reconstrução do trânsito. Quer dizer, eu vou liberar a ponte, né? A ponte estava interditada, eu liberei, tirei todos os cones que estavam trancando a ponte e o trânsito flui normal. E é justamente esse o grande objetivo da quimio e da radioterapia, que a gente chama de neoadjuvantes, né? Então é um tratamento que vem antes da cirurgia. Para essa cirurgia tem menos impacto ali no tecido. Isso, exatamente. Para a cirurgia ser uma cirurgia menos agressiva para o paciente, para o pós-operatório do paciente, para o trânsito intestinal. E também a gente sabe que hoje nós não só reduzimos a chance da colostomia, mas também reduzimos a chance de doença à distância. Quer dizer, de deixar essa doença andar, né? Então, a gente consegue meio que em termos leigos, dar uma porrada na doença para deixar ela tonta antes de realmente abordar ela, né? Então isso é muito bom. E quanto mais precoce, né, quanto antes for detectado esse câncer, melhor o resultado desse tratamento e também da cirurgia, né? Sim, com certeza, né? Mas isso é uma regra geral para qualquer tipo de doença, né? Não só de câncer, qualquer doença, né? Uma gripe quanto antes tratada, muito melhor, né? O Covid, quanto antes tratado, muito melhor. Um câncer de mama, quanto antes tratado, muito melhor. E aqui no câncer gastrointestinal, a mesma coisa, né? Seja ele de esôfago, intestino, estômago, pâncreas, fígado, independente, né? Todo o sistema gastrointestinal, como toda neoplasia, quanto antes tratada, a sobrevida sempre é muito mais alta. E para evitar também que chegue na metástase, né? Que é quando se espalha para outros órgãos, né? Isso, então para evitar que esse câncer ele colonize outros lugares, né? Então, que é a metástase, né? E que o grande problema da metástase é a gente não ter mais o controle sobre o que está acontecendo, né? A doença sai do nosso controle. A perda desse controle é muito ruim para o manejo da doença num geral, em termos clínicos. Então, a gente evita ao máximo que isso aconteça. A gente está falando aí, então, da importância do diagnóstico precoce, por isso o rastreio. E a colonoscopia, que a gente já citou várias vezes aqui, é o exame padrão, é o exame ouro, né, para identificar tumores nessa região, né? Vamos explicar um pouquinho como é que funciona a colonoscopia? Vamos, então a colonoscopia é sim o melhor exame para hoje fazer o rastreio. É um exame relativamente barato, um pouquinho complicado do ponto de vista logístico. Então é um exame que exige uma sedação, quer dizer, exige um anestesista, exige um equipamento, né? Então, quanto mais coisa vai entrando no processo, mais complicado vai ficando qualquer exame, né? Você ter uma máquina de 5 milhões de reais, que é uma ressonância, não é tão simples quanto ter um estetoscópio, que custa 500 reais. Que não é tão simples quanto ter a sua mão do médico, que vai te examinar, ou uma luzinha para ver sua garganta. E a mesma coisa para a colonoscopia. A colonoscopia necessita de um anestesiologista, né, que vai estar presente para sedar você e te acompanhar. Necessita de um profissional bem capacitado, que consiga fazer o manejo daquele colonoscópio. O colonoscópio nada mais é do que uma minhoquinha de fibra ótica, né, que entra pelo ânus, né? Então a colonoscopia ela vai até a parte do cólon, né? Ela sobe todo o intestino até uma parte do cólon para ir olhando isso por dentro. E se tem uma lesão suspeita, se tem um pólipo suspeito, uma coisinha diferente, é possível tirar, biopsiar e analisar se isso precisa realmente de uma atenção maior no futuro. É um exame relativamente tranquilo do ponto de vista de complicações, né? O chato da colonoscopia... É o preparo, né? Eu não posso entrar num túnel para fazer uma averiguação das estruturas do túnel
com um bloco de carnaval lá dentro, com um bombeiro, com trânsito parado, pessoal gritando, cheio de bebê. Não dá certo. Eu preciso esvaziar o túnel. E esvaziar o túnel, para nós, né, no que a gente está falando, é fazer uma limpeza intestinal. Então, são dias de preparo, são dias de você tá lá fazendo um cocô mais mole, você tá indo ao banheiro um pouco mais chato, com às vezes umas cólicas. E o preparo da colonoscopia realmente é você sentir-se o rei, né, ir pro trono, é você ter que comer coisas diferentes, você precisa da sua vida um pouco diferente. Hoje em dia o preparo, ele tende a ser um pouco, começar mais leve no quinto dia antes, né, 5 dias antes, e aí depois ele vai se acentuando e ficando mais chatinho perto do dia da colonoscopia. O bom é que depois que você acorda, você tá livre. E se tiver pólipo, já tirou, já Na já sua foi grande maioria. encaminhado, Na né? sua grande maioria, a gente chama isso de uma biópsia excisional. Você tira o material biopsiando, mas retirando ele todo. Ele vai embora 100%. E a colonoscopia virtual, que também já existe, né? Já existe também. A colonoscopia virtual, ela é um exame que tem ficado um pouco mais, mais comum, né? Você conversando, assim, eu vou te dar a minha opinião. Eu acho que é um exame que tem o seu valor muito bom para quando nós temos problemas logísticos e de acesso, mas ele perde um quesito, que é o feeling do momento do técnico, né? Então, quando você vai fazer um ultrassom, quando você vai fazer um exame de fundo de olho, quando um médico está te examinando, a mão do médico, a mão da colonoscopia, a mão do ultrassom, né? A mão do eco, do Doppler, é uma mão que ela traz um cérebro atrás. Ela traz opa, peraí, isso aqui tá estranho. Opa, peraí, eu vou voltar ali. Opa, eu passei ali, o paciente, alguma coisa, isso é uma coisa que o virtual minimiza se não tira. Isso é um ponto negativo, tá? Mas eu acho que é um exame que tem vindo para ajudar, né? Tem vindo para ajudar. E hoje, não só a colonoscopia virtual, como vários outros, né? A gente tem esses, eu chamo isso de os gadgets, né? Os nossos gadgets da medicina, os features novos que estão acontecendo, as coisas que estão vindo, então isso tudo ajuda muito, né? Para mim é uma coisa muito nova isso e acho que tá vindo pro bom, né? A gente tá se adaptando. Agora, a colonoscopia virtual, ela não elimina a necessidade da colonoscopia Não, convencional, não. porque se tiver pólipo, vai ter que fazer a Exato. convencional. Como Ela é é que um é? alerta. Ela é um alerta, né? Não deixa de ser um alerta. Ela é um alerta. Ela é, opa, peraí, eu vou precisar ir atrás. A verdade é que você manter o seu rastreio de acordo, né? Tanto as mulheres nas mamas, os homens na próstata e todos nós, né? Com o nosso reto, o nosso intestino, ainda é imprescindível, né? É parte de cuidar da nossa saúde. Fatores de risco. O que a gente já sabe que realmente aumenta a possibilidade de ter um Então, câncer? hoje a gente sabe que existem alguns fatores de risco diretos e indiretos, né? Eu diria para você que hoje você ser idade, né? Então, quanto mais velho você é, mais chance você tem. Dieta processada, né? Dieta da carne vermelha, dieta proteica. Não estou falando não coma, é uma dieta um pouco diferente, né? O câncer de reto, hoje a gente sabe que estar muito tempo sentado, trabalhar em cima de coisas quentes, por exemplo, um caminhoneiro que dirige em cima, né, do motor, ah, constipação intestinal, então uma dieta fraca em fibras, o tabagismo, né, como em todos os outros casos aí praticamente, então o tabagismo também está aqui dentro, puxando o fator de risco, mas principalmente é hábito alimentar, né, é você ter uma boa comida. E não dá para deixar de falar, porque talvez dentro dos cânceres mais comuns, o câncer que a genética mais influencia é o câncer de cólon. Então tem um fator genético importante aqui. Não sei se vai dar para você responder, mas você falou aí da carne vermelha, né? Já é comprovado. Quanto seria demais, assim? Quanto seria isso? Não faço ideia. Eu não gosto muito de números absolutos. Eu gosto do equilíbrio, né? Acho que uma coisa é você só comer carne vermelha. Carne, 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 carne e batata frita. Outra coisa é você comer 2, 3 vezes por semana e no final de semana você come uma carne branca, você come um peixe, você substitui com ovo, a sua necessidade proteica. Acho que o balanço, o equilíbrio é a chave de tudo, né? Dentro da medicina. A gente está falando de coisas, de novo, lógicas. A medicina é muito óbvia, né? É muito óbvia.
Talvez ela não seja óbvia porque a gente não tenha conhecimento para entender, mas ela é óbvia. Então, não sei te responder o que é o ideal. Eu acho que ninguém sabe, né, do ideal. Existem populações que são mais fracas à dieta da carne vermelha e populações que são mais fortes. Se você chegar para mim e falar assim, quem mais tem câncer de intestino? Por que que é o japonês que come pouca e não é o argentino que vive comendo a carne? Ou o uruguaio, Talvez geneticamente ele esteja mais preparado para digerir né? aquilo, né? Exato. A gente está trabalhando com chutes, hipóteses. Há muita variedade nisso tudo, até geneticamente, Muito, né? muito, né? A gente está falando aqui, não é um mais um igual a dois, né? O nosso um mais um tá quase ficando igual a cinco aqui. Então, entra um monte de coisa entre o sinal de igual e o resultado que é difícil da gente colocar na conta, né? Então, é bastante informação, são bastante fatores que vêm para corroborar, somar no final e talvez multiplicar, dividir, a gente não sabe. A verdade é essa, a gente tem que investigar bem. Então a gente já está chegando aqui quase no final do programa. O que que a gente pode fazer, o que que a gente já sabe que pode fazer para prevenir ou para reduzir as chances? Eu acho que a redução das chances hoje, ela está extremamente linkada a uma vida saudável, né? Não é uma vida saudável no Instagram. Não é uma vida saudável, né? As pessoas hoje, elas vão correr e antes elas começarem a correr, elas estão postando a foto do relógio, a foto do celular, a foto do tá pago. Uma vida saudável é você, claro, não fumar, beber com moderação, comer a sua carne vermelha, mas comer o seu peixe, comer o seu frango, comer o seu ovo, a sua salada, uma dieta rica em fibras, você estar em dia com a sua saúde, né? Você estar indo, você conhecer o seu corpo, quer dizer, você saber o que que tá bom e o que que não tá bom, ir ao médico. Se você já passou dos seus 50 ou dos seus 10 anos a menos de algum parente, vai fazer sua colonoscopia. Aí sim, aí eu acho que a gente está trabalhando com uma vida saudável. Não é uma vida em cativeiro, né? Eu não como isso, eu não como aquilo. E também não é uma vida que esbanja, né? Que come o McDonald's e que tá obeso, tá fora do peso, não consegue subir escada. É uma vida onde você realmente está indo, você está cuidando de você. E isso para mim é o fator que hoje previne. Não só intestino, né? Acho que a gente está falando de várias coisas aqui, mas um câncer que está tão intimamente ligado a hábitos de vida, acho que é essencial a gente ter esses hábitos saudáveis. Ok, infelizmente nosso tempo terminou. Agradeço muitíssimo a sua participação, doutor Daniel. Obrigado, viu? Sempre que precisar, estamos disponíveis. A conversa é sempre muito boa. E a gente tem um encontro marcado no próximo Questão. Espero você. Até lá.